Amigos da Rádio Difusora, nós estamos no ar com mais uma entrevista especial a partir de agora para falar de educação. É um tema que tem contornado os debates desde a semana última, especialmente quando o governo do estado do Rio Grande do Sul apresentou uma nova sugestão de calendário de volta às aulas presenciais. Curiosamente, voltando primeiro com o ensino infantil. Isso tem trazido movimentos, né, já a contrariedade de uma série de associações, né, inclusive dos próprios prefeitos e, naturalmente, dos pais, né, que temem pela segurança sanitária dos filhos. Mas antes mesmo dessa semana, surgiu no Rio Grande do Sul, ainda nós estamos falando de 5 meses de pandemia, nessa caminhada de suspensão às aulas, surgiu um movimento que defende o ensino não presencial durante a pandemia. O nome correto é Movimento Direito ao Ensino Não Presencial durante a Pandemia. Ele tem como uma das coordenadoras a advogada Cassiana Lippe, de Porto Alegre, que é a nossa entrevistada nesse exato momento. Porque, pelo que soubemos, houve um engajamento muito grande aí nas próprias redes sociais, e já teria mais de 6 mil participantes desse movimento. O que dizer, né, nesse instante, para quem nos assiste, quem nos ouve, e uma polêmica, porque virou polêmica, ainda há alguns que são favoráveis, outros contrários, na volta às aulas presenciais do Rio Grande do Sul. Cassiana, que também é mãe, né, naturalmente tem um filho na escola, e o que também motivou, além da profissão, né, na área jurídica, estar dentro desse movimento. Conta para os ouvintes e quem nos assiste aqui na Serra Gaúcha. Cassiana, bem-vinda, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Então, vou fazer um apanhado geral do nosso grupo. O nosso grupo é o Grupo Direito ao Ensino Não Presencial durante a Pandemia. Ele iniciou pelo WhatsApp, uma mãe criou o grupo e nós nos unimos, várias mães, pais variados, nos encontramos por um acaso. E depois ficamos no Facebook, então ele foca hoje mesmo no Facebook. E várias pessoas fora de rede social também, muitos não têm rede social e nos acompanham, porque ele é um grupo aberto, a pessoa pode acompanhar tranquilamente. Mas membros mesmo, nós temos hoje 6.300 membros. E nós criamos um abaixo-assinado e divulgamos por todo o Rio Grande do Sul e pelo Brasil também. E no abaixo-assinado, unidos com o abaixo-assinado de Caxias do Sul, que tem um grupo, e mais o de Gramado, nós somamos mais de 105 mil assinaturas contra o retorno às aulas presenciais durante a pandemia. Nós defendemos que é preciso ter a vacinação e a segurança da saúde, da vida das crianças, dos adolescentes e a comunidade escolar no geral. O nosso grupo aqui da capital, o Direito ao Ensino Não Presencial, nós fizemos uma pesquisa inédita no estado. Nós começamos em 29 de junho, encerramos no dia 12 de julho, sobre qual seria o momento ideal para o retorno, data, né? Aí nós colocamos se era em 2021, após a vacinação, agosto, setembro e os meses até o final do ano. E nós divulgamos bastante pela mídia, todo o Rio Grande do Sul, tentamos que fosse o mais democrático e popular possível. Tivemos quase 5 mil respostas, e dessas respostas, 40% foram no sentido de que deveria retornar após a vacinação, 30% somente em 2021, e o restante foram nos outros meses. Ou seja, 70% das respostas, eles tendem, pais, isso foi pais, professores, comunidade escolar no geral, tendem para que haja segurança para o retorno. Ninguém, desses 70%, a opção não é o retorno agora, é simplesmente após a vacinação ou 2021. Então, o nosso grupo, inclusive, fez agora, quando o governo lançou essa possibilidade desse calendário de retomada, começando pela educação infantil, nosso grupo redigiu uma nota e divulgou. Também divulgamos pelas mídias, está no Facebook, e é toda no sentido de que nós protegemos o direito à saúde, à vida, junto com o ensino. Não tem como desvincular,
que este momento não é um momento exato para retomada de aulas. Nós temos visto, acompanhado, né, e eu acredito que todo o Rio Grande do Sul, infectologistas falando nesse sentido, que nós ainda temos uma curva ascendente, por mais que se fale em estabilização agora, ontem, hoje, não existe uma redução. Existe um quadro avançado de contaminação, óbitos diários, então nós não teríamos um panorama favorável a ponto de vista de saúde para a retomada das aulas. E mesmo os protocolos que devem ser implementados para essa retomada, eles são de difíceis adaptações para as crianças e de cumprimento também. Se até para os adultos já é complicado essa troca constante de máscaras, por exemplo, isso é só um exemplo, né? Para as crianças fica mais difícil ainda. E na educação infantil a gente tem a questão assim que a educação infantil, como o próprio nome diz, é educação, né? Então, para te educar uma criança, ela precisa do afeto, do carinho, do contato. E tu retornar uma escolinha de educação infantil nesse momento, a criança não vai poder ter toda aquela sistemática que ela tinha antes. Ela não vai poder ter o toque, o contato, o afeto, a troca, o colo da professora. Se a criança chorar, ela vai instantâneo que a criança vai recorrer a um colo. E como vai ser feito isso, né? A criança engatinha, dependendo da idade, mas a maioria gosta de se atirar no chão, de troca de brinquedos, e não vamos ter isso. Então, existe, assim, essa impossibilidade física de manter as escolas agora abertas em função dessa questão do distanciamento, né? A gente precisa trabalhar o distanciamento, e como trabalhar o distanciamento para uma criança é muito delicado. Sim. Bem, o direito ao ensino não presencial, quer dizer, o nome do movimento, ele deixa claro de que a ideia é que não se retorne às aulas presencialmente, mas que seja oferecido o ensino remoto, né, o ensino online, como está acontecendo, né? Não, vou até desculpa te interromper, mas eu vou fazer um acréscimo aqui. Não é só o ensino remoto, né? É o ensino à distância. Isso compreende várias formas, tanto matérias impressas, envios por e-mail, através da TV, do rádio, e também o online, que seria o remoto, né? O ensino digital, né? Essa ambientação digital. O ensino à distância, ele compreende uma totalidade, compreende várias formas de ensino, né? Perfeito. Porque no meio do tema educação surgem vários debates, né? E várias consequências desse período que nós estamos passando, né? Claro que a saúde está em primeiro lugar, todos nós sabemos. A dificuldade do próprio ensino remoto, que é o que alguns pais estão alegando. Olha, o meu filho não consegue acompanhar na própria rede pública de ensino. Muitos não estão nem acessando a plataforma que foi disponibilizada, e se fosse presencial poderiam ter esse acompanhamento. E se o governo eventualmente batesse o martelo, né, digamos assim, olha, as aulas vão voltar nesse calendário, o movimento ele teria já trabalhado com a possibilidade até de procurar meios judiciais. É isso mesmo, Cassiane? É que assim, ó, a questão do meio de buscar a justiça, tudo depende do decreto que for realmente finalizado para ser divulgado e tal. Porque nós temos a questão assim, ó, as crianças realmente, muitos, principalmente o ensino público, tem essa dificuldade do acesso no ambiente digital, né? Então, o que a gente defende muito assim, é que nesse momento excepcional da humanidade a gente tem que trabalhar com o que nós temos, porque primeiro a gente tem que priorizar a vida e a saúde para depois poder encaixar o ensino nessa caminhada, né? Porque não adianta retomar a escola e daqui a pouco nós vamos ter surtos e vamos ter que fechar novamente, nós vamos ter retrocesso. E se tu abrir o privado e não abrir o público, nós vamos ter mais ainda aquela desigualdade no aprendizado, né, dos alunos. Então, a questão é manter como puder deste momento e fazer muita campanha para não evasão escolar. Isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar bastante em rede,
e individualmente para incentivar que os alunos não abandonem. Tu tem um ensino impresso, os pais têm que buscar na escola, vamos incentivar a isso. Muitos voluntários trabalham levando até a casa dos alunos, né? Nós também temos isso numa rede de solidariedade, né? Tem pessoas fazendo doações de eletrônicos para alunos que não têm, tudo visando a esse processo de ambientação digital. Então, focar nesse momento, trabalhar essa questão de vamos melhorar o ensino digital para todos, tentar que quanto mais alunos puderem entrar nesse meio digital, inclusive é importante para eles, é um novo aprendizado e para o futuro é muito importante. Claro que nada supera o ensino presencial, porque o ensino presencial é o melhor, né? E aí a questão fica assim da justiça, o que acontece? Se for obrigado, todos os alunos forem obrigados a retornar, que a frequência vai ser obrigatória, aí a gente trabalha o caso de procurar o Ministério Público para uma posterior ação coletiva, ou os pais individualmente podem também, né, trabalhar essa questão na justiça. Mas tem uma tendência muito grande de ser um ensino híbrido, que vão alguns e outros não. Então, tudo assim, vai depender do decreto. Como vai ser colocado essa questão da frequência dos alunos, se vão ser obrigados ou não, né? E qual é o tipo de linha, porque mesmo o híbrido, assim, ó, se, por exemplo, forem, num dia tem que ir 10 alunos e no outro, outros 10 alunos, a gente vai estar tendo também muita mobilidade urbana e aquela possibilidade de uma contaminação grande em massa, porque o que se vê muito é que os assintomáticos, existem muitos assintomáticos e vão estar transmitindo, né? Então, o ideal é que não tenha essa mobilidade urbana, porque quando um aluno indo para a escola, tu está movimentando a família desse aluno, o professor, a família do professor, o funcionário, a família do funcionário, o transporte público, as merendeiras e assim vai. Então, a mobilização é muito grande, né? Essa mobilidade urbana é muito grande. Então, é todo um processo assim para se analisar. E da justiça, a questão é ver como sairá o decreto, né? O que a gente está defendendo e vamos continuar é que não, neste momento, as escolas não reabram, né? Sim. Em hipótese alguma, nem as infantis, né? A gente faz muito assim o apelo de que o governo ajude essas escolas a se manterem, porque elas são muito importantes para quando as crianças retornarem, né? Mas que nesse momento não se abram escolas para proteger vidas sempre, acima de tudo, né? Bem, no meio desse debate, dessa discussão, já foi até colocado, olha, será que não seria interessante, digamos assim, ou suspender o ano letivo, ou já definir para 2021, porque isso atrapalha, né, os planejamentos de todos, né? Ninguém sabe, ó, será que vai voltar no mês que vem? Não vai voltar? Vamos seguir com o ensino à distância ou remoto? Na opinião, né, do movimento, né, ou até na sua opinião que está liderando esse trabalho, né, junto com outros pais, não seria importante daqui a pouco o próprio governo, né, ou o Ministério da Educação tomar uma iniciativa e dizer, olha, não tem mais ano letivo e que seja o ano que vem para evitar esse desgaste que está acontecendo? Já se pensou nisso, não? Não, é que nós trabalhamos com a questão já se ouviu muito falar em cancelamento do ano letivo, mas não é a nossa posição. A posição do grupo é a manutenção desse vínculo escola-aluno, porque o aluno ele tem todo o psicológico do aluno. Então, o aluno está acostumado a ter um elo com a escola. A partir do momento que tu interrompe, tu vai cancelar o ano letivo, tu vai interromper essa questão da criança e do adolescente, enfim, né? Então, manter da forma como for possível este ano. O mínimo que tu tiver de contato, uma leitura, um trabalho pedagógico, recreativo, até a conversa com o professor, né? É importante. E outra, cancelar o ano letivo, nós estaríamos também prejudicando o setor da educação, né? O desemprego né? Nós teríamos escolas paradas. Então, a questão é manter como for possível e fazer uma adequação do calendário, aí sim, né? Que estão estudando para adequar o calendário 2020 com 2021, fazer uma unificação,
um novo planejamento, né? Aí nessa questão, ok, né? Fazer uma readaptação desses calendários letivos. Né? Sim. Bem, tem surgido uma manifestação grande de proprietárias das escolinhas infantis, principalmente, né, que não estão prosseguindo com as suas ações, né, com o seu cronograma em razão, né, da pandemia. E, em contrapartida, pais têm que trabalhar, né, e às vezes não tem com quem deixar os filhos, né? E aí surge aquela questão da creche clandestina, entre aspas, né? Ó, vou deixar na casa de alguém. As tias crecheiras, né? Foi até um termo usado aqui, não sei se está sendo usado por aí. Como é que vocês observam isso? Claro, vocês têm conhecimento desse fato, né? Dessa outra discussão, né? Sim, a gente faz toda semana, acompanha as reuniões da Comissão de Educação do Estado na Assembleia Legislativa e tivemos agora uma audiência pública com as escolinhas de educação infantil do Estado, foi semana passada, E aí nós vimos realmente o posicionamento de várias, né, proprietárias de escolas, e a maioria no sentido de que quer retornar em função de que as escolas vão fechar, de que os pais precisam levar, né? Mas tem alguns posicionamentos de outras proprietárias, né, de escolas no sentido de que não é o momento, né? Não é o momento em função de que mesmo que retornem às escolas, o número de crianças que irão vai ser mínimo e esse mínimo não vai ser suficiente para manter todas as despesas da escola, né? Então elas precisam realmente do auxílio do Estado, né, em função para não fecharem as escolas. E quanto aos pais, é assim, nós estamos já no quinto mês após o fechamento, nós já vamos para o quinto mês de essa quarentena de 5 meses, né? E até agora as pessoas tentaram proteger da forma possível e manter os seus filhos em casa. E é isso que a gente pede assim, ó, que a família é um trabalho coletivo. Começa pela família. A família tem que analisar bem, né? Porque nós temos famílias variadas, famílias só com a mãe, famílias extensas, né? Cada um tem que analisar assim, ó, eu realmente não consigo manter o meu filho em casa. Eu, é muito mais seguro o filho em casa do que numa escola. A gente vai em casa, por mais que tenha um parente, um vizinho, um amigo cuidando, vai estar na tua casa e tu vai ter um contato menor com outras pessoas, né, evitando esse contágio. Então tem que fazer essa análise. Eu mantive até agora o meu filho, eu vou conseguir manter mais um pouco. A vacina, a gente tem essa expectativa de que ela saia antes do final do ano, né? Então, será que é possível manter? Aí depois tem aquela questão do empregador. O empregador, tu tem que sair para trabalhar, ele não consegue flexibilizar para esse funcionário que ele consiga cuidar do filho e também trabalhar, ainda mais que nós estamos nesse sistema de que não abre todos os dias o comércio, né? Tem essa flexibilização de horários, de turnos. Então tem que ver primeiro a família, depois o empregador. Se em hipótese alguma tu não tiver mais onde deixar o teu filho, aí a gente tem que trabalhar com a excepcionalidade mesmo, né? É a exceção. E aí essa exceção tem que ser levado daí para trabalhar junto à escola, ao governo, mas é uma questão assim, ó, de exceção mesmo, né? Não é simplesmente eu não tenho e não vi onde vou deixar. Se a pessoa conseguir deixar o seu filho em casa, seja com um familiar, vai ser, essa possibilidade de contaminação vai ser muito menor, vai estar protegendo mais o direito a vida da criança, a saúde e da sociedade no geral, porque a partir do momento que a gente tenha muitas crianças circulando, a gente sabe que o vírus vai circular sim, facilmente, né? Por mais que eles sejam, não, por mais que a criança não tenha sintomas graves, não tenha sintomas, né? Vai estar transmitindo. Então, a questão é essa, trabalhar muito. Será mesmo? Tu tem que estudar mesmo. Não tenho como deixar meu filho. E mesmo que retomem a escola não vai mais ter aquela função de educação mesmo como ela deveria, porque não vai ter aquele contato, não vai ter aquela troca. A criança vai ter, de repente, um impacto psicológico maior, porque ela vai chegar na escola, ela vai ter que cumprir protocolos, ela não vai poder ter aquela troca de brinquedos, aquele afeto que ela tinha antes. Então, será que isso também não é
pior, é prejudicial para a criança, tem que fazer toda essa análise, né? Mas a gente sustenta muito, né? Vamos analisar muito caso a caso e trabalhar a exceção como exceção e torcer assim que as pessoas façam o esforço. É claro que às vezes o esforço é grande, mas fazer um esforço muito grande mesmo para manter as crianças em casa enquanto não tivermos a vacina. Muito bem. Bem, então agora o que que acontece? O movimento, naturalmente, como todos os países estão fazendo, vão acompanhando o andamento, né, das discussões, das políticas públicas ou de calendários que estão sendo propostos, né? E ou o movimento pretende tomar alguma frente, além desses abaixo-assinado, né, de ampliar a adesão. O que que acontece agora, né? É uma pergunta que eu lhe faço. Vocês pretendem até adiantar, antes que o governo possa eventualmente tomar algum posicionamento, já que vocês estão dentro do Conselho de Educação, né, dos debates que acontecem? Qual é o procedimento agora? A gente trabalha diariamente nessa causa, né? O nosso grupo ele não tem nenhum vínculo político partidário, não tem fins lucrativos, ele é absolutamente social. E a gente trabalha todos os dias. Nós fazemos o nosso trabalho assim, ele é muito focado em reunião, é o trabalho da divulgação e unificação, a representatividade do grupo, né? Então a gente faz reunião, comissão de educação. A gente fez uma reunião recente com a coordenação geral da FAMURS, antes mesmo de sair o resultado da pesquisa da FAMURS. A gente já fez reunião com o secretário de Educação do Estado, Faisal Caran, isso em junho. Eu tenho hoje uma reunião com a direção da SEDUC. A gente está sempre em contato com as autoridades. A gente envia seguidamente para os e-mails e entra em contato com os gabinetes de todas as autoridades possíveis dentro da área de educação e também tentamos na área de saúde, focando buscar essa conscientização. A gente mostra toda a nossa pesquisa, todo o nosso trabalho e a gente tenta fazer com que eles nos escutem e vamos continuar fazendo isso. O nosso foco é assim, ó, reunião, união, representatividade pelas redes sociais. Claro que se por exemplo, vier um decreto que realmente desfoque disso tudo, aí nós vamos pensar em algum outro tipo de movimento que a gente possa fazer, inclusive procurar o Ministério Público, algum outro movimento um pouco mais enfático nesse sentido, né? Mas a gente tem feito, assim, é diário o nosso trabalho ali, se entrar no grupo ali, tu vai ver, a gente tem muita mídia, muita divulgação, reunião direto, então eu acredito que está sendo assim, é bem forte, nosso movimento está bem forte, constante, persistente, está bem interessante. Muito bem. Eu já entrei no grupo, tenho acompanhado ali as discussões, né, e o que motivou também a procura, né, para essa entrevista, além, né, desse fato novo, que foi a proposta que o governo sugeriu aí nas últimas horas. Depois disse que já não foi bem assim, que não sugeriu, né? A gente não entende mais nada, mas é o nosso papel de monitorar, né, e ouvir. Deixa eu fazer um resumo, até um resumo que eu quero botar hoje no grupo, porque tem pessoas às vezes que não conseguem acompanhar tudo, né? A gente tem um quadro voltado, um panorama que é voltado todo ele para não retomada presencial. A gente tem assim, a nossa pesquisa que foi feita pelo estado inteiro, no sentido de que 70% dos pais não querem a retomada agora. Tem a pesquisa também realizada pelo Comitê Educacional da Crise Educacional do Rio Grande do Sul, também nesse sentido, o percentual é maior que 80%, também que não querem a retomada antes da vacina. A gente tem a pesquisa do CPERS, do Sindicato do Conselho dos Professores, também nesse sentido, se não me engano, é 89%, parece que foi não querem a retomada presencial. A gente tem a pesquisa da FAMURS com os prefeitos, 95% não querem a retomada presencial. A gente tem as opiniões de infectologistas, no sentido, e são vários, tem sempre o do Hospital de Clínicas, que tem bastante divulgação, no sentido também de que agora não é o momento ainda, nós não temos a redução do quadro, a gente não tem redução de óbitos, a gente não tem uma estabilização na curva
nós temos uma ascendência ainda. A estabilização é constante, assim, mas o número é elevado. Então, todo esse panorama vai no sentido de que não é a hora de reabrir escolas. E se começar pelo ensino superior, ensino médio, que foi a pesquisa que o governo realizou, ele com formulários digitais para mais de 1.500 instituições e validaram cerca de umas 800. E era no sentido, eles responderam essas instituições no sentido de que devam retomar pelo ensino superior, ensino médio, e não pela educação infantil. Porque é que mais tem dificuldade para trabalhar protocolos de distanciamento é a educação infantil. Então, a gente tem que respeitar essas peculiaridades, a gente tem que ouvir, né, todas essas pesquisas, a voz popular, esse clamor que a gente tem que realmente divulgar muito e fazer voz de que o governo nos escute, né? Muito bem. Cassiana, eu queria te agradecer a gentileza aí dessa conversa, dessa entrevista aqui na nossa programação, tanto online, né, quanto pelo rádio, e de trazer esse depoimento, né, essa angústia, não de um movimento, mas uma angústia de pais, né, que tem que defender a saúde dos seus filhos e que foi ganhando força, né, está sendo ampliado o movimento Direito ao Ensino Não Presencial durante a pandemia. Muito grato pela participação aqui na Rádio Difusora. Saúde, né, para todos nós. E acompanharemos os próximos capítulos, né? Eu acho que é assim que funciona por enquanto, né? Sim, posso o recadinho final, então? Claro que sim, por favor. Agradeço o convite. É muito importante a gente estar divulgando por todo o Rio Grande do Sul. Quanto mais longe chegarmos, melhor. A gente recebe, às vezes, ligações de pessoas de regiões que a gente nem imaginava, que elas estão escutando rádio, estão nos ouvindo e nos apoiando. Isso é muito importante. E pedir que a gente faça essa campanha, essa rede de solidariedade, campanha de não evasão escolar, e que problemas que existiam antes continuam existindo, como essa diferença entre a escola pública e a escola privada, que a gente tente lutar para que isso cada vez menos para a gente reduzir esse quadro de desigualdade. E outra coisa é a questão também que falam muito da violência doméstica, infantil nesse período. Vamos trabalhar também essa questão, vamos fazer com que os órgãos que possam ajudar nesse sentido ajudem, não é levando só para a escola que isso vai reduzir, porque a criança voltando para a escola, voltando para casa, vai voltar esse fator, então vamos trabalhar os órgãos todos que puderem ajudar nesse sentido, os voluntários, as ONGs, e fazer o possível para manter crianças, adolescentes, a comunidade escolar em casa, e que seja o último setor a ser reaberto para proteger vidas conforme prioriza federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente. Obrigada pelo convite novamente. Grato, viu? Bom trabalho, tudo de bom. Obrigada. Até mais. Igualmente.